Fala galera, beleza? Professor Everton Torres na área para mais uma aula de ciências. Nesse vídeo, daremos continuidade à explicação do tema matéria, abordando, na verdade, as transformações que ocorrem junto à matéria. Diversas são as mudanças que podem ocasionar alterações na estrutura, na composição, no aspecto físico da matéria. E nesse vídeo abordaremos um pouco sobre cada uma delas. As mudanças que vão ocorrer junto à matéria, transformando assim a sua estrutura, podem estar ligadas tanto a fatores ambientais, a própria natureza motivando o desenvolvimento dessas alterações, como também a ação antrópica, ou seja, uma ação provocada exclusivamente pelo homem, provocando assim essas mudanças. Exemplo, digamos que vocês observem um lago congelando devido às condições climáticas, né? A temperatura do ambiente vai baixar significativamente, promovendo assim o congelamento, a solidificação de corpos d'água. Esse é um exemplo de ação causada pelo ambiente, promovendo assim mudanças na matéria. Logo, vocês têm também aí um exemplo que é a transformação do milho em pipoca. Esse é um exemplo de mudança que é realizada através da ação do homem. Assim como também a transformação do diamante em joias, a partir do momento em que o homem lapida esse material para utilizar ele para diversos fins. As mudanças, as transformações que ocorrem na matéria se classificam como física e química. E qual seria a diferença entre esses dois tipos de transformação? A transformação física é aquela que não promove a alteração junto à composição da matéria. Já a transformação química, além da estrutura, a composição, os elementos formados para sintetizar, utilizados para sintetizar aquele material, vão promover alguma espécie de mudança, de alteração. Então, nós temos como exemplos de transformações físicas. Quando você amassa uma latinha de alumínio, quando você corta um alimento, quando você, por exemplo, rasga uma folha de papel, perceba que em nenhuma dessas ações pode estar acontecendo uma alteração junto à composição desse material. O alumínio permanecerá alumínio mesmo depois de amassado. O alimento apresentará as mesmas composições com relação à mudança provocada pelo cortar desse tipo de material, e também o papel não vai deixar de ser papel só porque você cortou ele em tamanhos menores. E algumas ações ligadas ao meio ambiente que provocam transformações físicas, mudanças junto à matéria, nós podemos observar, por exemplo, o choque da água junto aos corais, aos recifes de corais, e também as rochas que se encontram próximas ao mar. Gradativamente, pequenos fragmentos dessa estrutura vão se desprendendo. Logo, isso é um tipo de transformação, porque a estrutura física sofreu uma modificação, uma alteração, mas a composição da matéria permaneceu intacta. Exemplos de transformações químicas. Para que a gente possa observar com mais ênfase, com mais exatidão acerca dos diferentes tipos de transformação química que podem ocorrer com a matéria, analise aí esta figura. Nela vocês observam que a madeira está sendo queimada. A queima da madeira vai promover a transformação desse material, produzindo gás carbônico, que será liberado para o ar atmosférico, e também o carvão. Então, quando há uma mudança na matéria promovida por uma transformação química, a gente percebe que novos materiais, novos produtos serão sintetizados. Existem evidências que facilitam a percepção do homem junto a transformações químicas que ocorrem na matéria. A primeira delas é a liberação de energia, como por exemplo a queima de fogos de artifício, que a gente observa que vai haver aí a liberação de energia tanto luminosa
como energia térmica, ou seja, na forma de calor. Então, a matéria está se transformando, sintetizando luz e energia térmica a partir da queima de fogos de artifício. Com relação à mudança de coloração, observe essa imagem. Nela, vocês podem perceber o amadurecimento do morango. Esse processo natural e também químico, ele é classificado como a transformação química da matéria, porque durante o desenvolvimento desse fruto, vai haver a produção de substâncias que culminarão na mudança na coloração do material, do morango, fazendo com que ele assim possa atribuir a coloração avermelhada. Liberação de gases. Quando você coloca um comprimido efervescente dentro de um copo de água, você percebe que passa a se formar algumas bolhas. Essas bolhas, na verdade, são resultado da liberação de gases promovidos pelo contato desse comprimido com a substância água. Vocês podem observar com relação às transformações físicas que ocorrem com a matéria, uma coisa muito fácil de ser percebida, né? Que já foi inclusive mencionado no início dessa aula, que é as mudanças de estado físico com relação às variações climáticas, como por exemplo a água que estava congelada e passa a derreter. No exemplo dado anteriormente, foi o contrário. A água presente em um corpo d'água, como um rio, um lago, devido às mudanças da temperatura do ambiente, passou a se congelar. Existe também o processo de vaporização, que faz com que a água no estado líquido passe para o ar atmosférico na forma de vapor. A água ela pode se encontrar tanto no estado sólido, como líquido e gasoso, nos mais variados tipos de ambiente. E a passagem entre esses estados da água culmina na transformação física dessa substância. Então esse foi o tema da nossa aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Obrigado pela atenção, estarei à disposição de vocês na plataforma para eventuais dúvidas. Fiquem com Deus e até a próxima aula.